Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 6. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 6. E o verso que nós leremos é um verso muito conhecido por todos nós, que eu quero nesta oportunidade refletir convosco. Mateus, capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 33. Glória a Deus. Só ver para reposicionar esses retornos, por favor. Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 33. Os que encontraram, digam amém. Diz-nos assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir o texto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este texto vai falar para nós com respeito. Está puxando muito cabo, vai desligar o outro. Sobre o cuidado e, sobretudo, sobre o nosso tesouro. E precisamos entender que dentro deste texto Jesus está se dirigindo a quem? A nós. Quantos têm promessa de Deus aqui? Todos nós temos uma promessa. Quantos são chamados aqui? Todos temos um chamado da parte de Deus. Então esta mensagem que eu vou ministrar na noite de hoje é para você. É para o seu coração. É para o meu coração. É para o nosso coração. E eu quero nesta oportunidade que você tenha a oportunidade de observar um daqueles que é considerado como o pai da fé. Gálatas, Paulo escrevendo, vai dizer que Abraão é o pai da fé. Ou seja, um homem crente. E se nós analisarmos o versículo de número 12 do capítulo de número 12 do livro do Gênesis, se você puder abrir lá, capítulo de número 12, nós iremos, eu acho que está mais fácil eu mudar o púlpito do que vocês mudarem o retorno. Atrás da linha do retorno, então o som está para trás de mim. Tirou até o pé. Faz igual você fez com o pastor Alain aqui. Isso. Depois nós voltamos para lá. Ok? Não? Tá bom. Aí deu. Na hora da ceia, da ministração da ceia, aí joga lá embaixo. Talvez eu prejudique alguns irmãos que estão em outro ponto, que vai pegar um ponto aí de aonde vai ficar um ponto cego. Mas observem, nós estamos falando de um homem chamado por Deus. Nós estamos falando de um homem que tem promessa de Deus. Nós estamos falando de um homem
que teve o Senhor Deus falando com ele. E o verso de número 1 do capítulo de número 12 vai dizer: ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Deus fala com ele, ele tem promessa de Deus, e sobretudo tem a bênção de... Quem sabe você nessa noite, chamado por Deus, tem promessa de Deus, tem bênçãos de Deus, mas muitas das vezes, em algumas ocasiões da nossa vida, nós damos alguns passos que nós precisamos recalcular a nossa rota. Nós damos alguns passos que muitas das vezes precisa recalcular o percurso, mesmo sendo chamado, mesmo tendo promessa e mesmo sendo uma bênção. E se vocês observarem, quando nós olhamos para este texto, toda a ordem de começo da parte de Deus, há algo extraordinário. Quando nós olhamos no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, e o verso de número 3, a Bíblia vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia. Vou usar da linguagem que alguns se utilizam, e dizendo, o caos estava instalado. Mas diante deste caos, diante desta terra sem forma, diante desta terra vazia, o verso de número 3 vai iniciar de uma forma extraordinária, dizendo, e disse Deus. Quando nós olhamos para o capítulo de número 12, o que nós lemos e observamos, o capítulo de número 12 e o verso de número 1, vai iniciar também da mesma forma. Ora, disse o Senhor a Abrão. Vamos tentar entender o contexto que Abrão estava vivendo. Abrão vivia na região de Ur dos caldeus, uma região próspera, uma rota comercial muito importante dentro dos seus dias. Era de uma família que certamente tinha recursos, não só a sua família, como também o próprio Abrão. Posteriormente, nós vamos ter a oportunidade de observar a sua condição, o seu status. Mas este Abrão, ele vivia em uma terra idólatra. O seu pai estava rendido à idolatria. Se nós observarmos o capítulo de número 24 e o verso de número 2 do livro de Josué, nós vamos encontrar falando de Terá, pai de Abrão, que vivia imergido sobre a idolatria e sobretudo também na fabricação de ídolos. Não só adorava ídolos, como fabricava ídolos. E Flávio Joséfo vai nos dizer que Abrão era um daqueles que cuidava do quarto ou do local aonde o seu pai colocava os ídolos de madeira, os ídolos de argila que eram feitos. Mas chega um momento que nos deparamos com este verso de número 1,
do capítulo de número 12, vai dizer: ora, o Senhor disse a Abrão, o homem que estava vivendo, embora em uma forma confortável, mas digamos que dentro da questão espiritual ele estava vivendo um caos. Dentro da sua condição espiritual, a sua vida era sem forma e vazia. É o que Paulo vai nos dizer, que nós vivíamos nos nossos delitos e pecados. Vivíamos uma vida sem forma, vivíamos uma vida vazia, vivíamos lançado num lago horrível, num charco de lodo, mas até o momento que o Senhor disse a nós, até o momento que o Senhor se revelou a nós, até o momento que a palavra do Senhor se manifestou às nossas vidas. E essa manifestação do Senhor, ela veio para as nossas vidas também envolvidas de promessas. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Ele vai dizer em João capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem uma promessa de um céu de glória que nos espera. Tem uma promessa que nós estamos somente de passagem aqui por esta terra. Tem uma promessa de que nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso destino, aqui não é o nosso final. Ele vai dizer aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou vos enviar um outro aquele que te consola na hora da dor. Esse mesmo que ele vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, quem sabe, por que eu estou contextualizando? Porque de repente você pode olhar e dizer assim: pastor, mas não dá para me comparar com Abraão. O Jesus que morreu por Abraão, morreu por mim e por você. O Deus que chamou Abraão, chamou você. O Deus que fez promessa a Abraão, fez promessa para você. O Deus que abençoou Abraão, é o Deus que abençoa a sua vida, porque Deus é o mesmo. Ele não mudou. E Abraão era um homem assim como nós, que vivíamos em um mundo de pecado até sermos chamados pelo Senhor. E o texto vai nos dizer: ora, o Senhor disse a Abraão. E deixa eu lhe dizer uma coisa: não há um novo começo, não há coisa nova no mundo se Deus não falar. Tem muita gente querendo coisas novas, buscando coisas novas, mas só há coisa nova quando Deus disser. Deus falou a Abraão e isso bastava. Para quê? Para ele mudar o rumo da sua vida, para ele mudar o rumo da sua história. E bastou Deus falar com você para que Ele pudesse mudar o rumo da sua vida. Por que você está aqui na noite de hoje? Porque Deus falou com você. Por que você está aqui nessa noite? Porque Ele mudou o rumo da sua história. Só isso, pastor? Não, Ele quer mudar o rumo da sua casa. Ele quer mudar o rumo dos seus.
Assim como Ele fez com Abraão, Ele quer mudar inclusive o rumo da humanidade através da sua vida. Pastor, através da minha vida? Sim, através da sua vida, porque Deus pode te utilizar da sua vida como instrumento para mudar a história e a vida de muitas pessoas. Mas muitas das vezes nós olhamos para a nossa história e vemos: quem sou eu? O que eu posso fazer? E o mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz, é a mesma palavra do Deus que chamou Abraão. O mesmo Deus que cria, o mesmo Deus que traz à existência o que não existe, é o Deus que traz à vida de Abraão aquilo que não existia. É o mesmo Deus que traz à sua vida aquilo que não existe, Ele vai trazer à existência. Aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não consegue imaginar, aquilo que você dentro da sua mente humana não consegue entender, não consegue compreender, basta uma palavra: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e o que não existe passa a existir, o que não era passa a ser. Este homem, chamado Abraão, a primeira ordem que Deus dá a Abraão é sair. A segunda ordem que Deus dá a Abraão é vai. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem gente que atende a ordem de sair, mas não vai. E qual a diferença entre o sair e o ir? A primeira ordem nós vamos observar: e disse Deus a Abraão: sai. Sai da onde? Da vida antiga. Sai da onde? Das práticas antigas. Sai da onde? Da linguagem antiga. Sai da onde? Das amizades antigas. Sai da onde? Da cultura antiga. Sai da onde? Da terra antiga. Sai. Sai da tua terra. Sai deste meio. Sai desta cultura. Sai da onde? Sai da idolatria. Sai da onde? Sai dos ídolos. Pastor, eu não tenho ídolo, será? Sai da onde? Das más amizades. Sai da onde? Das más conversações. Sai da onde? Do caminho dos pecadores. Sai da onde? Dos que se assentam à roda dos escarnecedores. Sai da onde? Sai do conselho dos ímpios. Sai! Era este meio que Abraão estava. Quando você aceita o chamado do Senhor para a salvação, você precisa de sair.
Responda para você mesmo, eu pergunto nessa noite, você saiu? Vou perguntar de novo, você saiu? Ou tem aquela situaçãozinha ainda que diz, não, mas Deus não vai fazer conta nem disso, isso aí não tem nada a ver. São meus parentes. Que problema tem eu tomar uma cervejinha sem álcool com os meus parentes? Que problema tem no final do ano eu estourar uma champanhe sem álcool com os meus parentes? É os meus parentes. Eu não posso abandoná-los, eu não posso deixá-los. Mas deixa eu lhe dizer, você não pode viver nas práticas deles. Você não pode adorar os ídolos deles. Você não pode se curvar diante dos ídolos deles. Por isso você precisa sair. Sai! Te digo com autoridade e temor nessa noite, sai em nome de Jesus. Sai porque aí não é lugar de chamado. Sai porque aí não é lugar de quem tem promessa. Sai porque aí não é lugar de quem quer usufruir da bênção de Deus na sua vida. Sai depressa. Escapa-te por tua vida. Tem gente que sai e não vai. Daqui a pouco você vai entender. A segunda ordem que Deus dá a ele: sai da tua terra, sai daquilo que te agrada, sai daquilo que te dá prazer, sai daquilo que você aprendeu a conviver e faz bem para você, mas não faz bem para um chamado, não faz bem para quem tem promessa, e não faz bem para quem é bênção. Segundo, vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa eu te perguntar, você saiu? Mas você está indo? Abrão conhecia a terra? Abrão já havia estado na terra? Abrão sabia o caminho da terra? Ele tinha noção do que era a terra? Mas Deus disse para ele sair. Deixa eu te perguntar, você já viu o céu por dentro? Pastor Edmilson faz uma oração, não sei se o pastor Edmilson está aqui, mas em uma das orações que ele fez aqui, alguns dias atrás, ele disse assim: Senhor, mostra-nos o céu por dentro. Você já esteve no céu? Você sabe como é que é o céu? Você pelo menos imagina. A primeira ordem: sai e vai. Diante disso,
antes de você ir, você precisa romper. Não sei se é o nordestino que ele costuma dizer assim: vai rompendo. Não é? A linguagem nordestina não vai rompendo, é vai caminhando, é vai superando os obstáculos. O vai rompendo é continue caminhando sem olhar para trás. E é o que Paulo vai nos dizer: uma coisa faço, eu sigo para o alvo, deixando as coisas que para trás, eu prossigo para o... Sabe por que muitas das vezes você entendeu que precisa sair, mas não vai? Por quê, pastor? Porque você não quer romper. Não quer romper com o Ur, não quer romper com a vida boa, não quer romper com a idolatria, não quer romper com a renúncia. Quantos estão me entendendo e podem me dizer amém? Entenda que Deus vai dizer aqui a Abraão um futuro imediato e a longo prazo. Olha só, ele vai dizer: eu vou fazer de ti uma grande, era imediato. Aí eu me lembro do hino 509 da nossa harpa cristã que nós cantamos. Quando o Jordão passar, muito unidos e entrar, seremos ar como areia da praia aos remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como areia da praia. e essa promessa, ele vai dizer: ó, eu vou fazer de você uma grande nação e abençoar-te-ei. Bênção hoje, bênção amanhã, bênção depois da manhã. Pastor, bênção! É, você estar vivo é uma bênção. Você está aqui na noite de hoje é uma bênção. Você poder cercar a mesa do Senhor é uma bênção. Você poder se alimentar é uma bênção. Poderia citar tantas bênçãos. E vai dizer: olha, eu vou engrandecer o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Só para você entender o que é isso, e eu vou sintetizar. O seu nome está registrado no livro da vida. O seu nome está registrado no livro da vida.
Pastor Joel Falcão, em meados de 1990, ele cantava um hino que dizia: eu terei uma pedrinha branca, novo nome eu receberei. É do tiquinho lá para trás. Se fosse ele já tinha dado o acorde certinho ali, já tinha. E uma das frases melódicas do hino ele vai dizer: na pedrinha eu terei novo nome, foi gravado por Cristo meu Rei. Ei, o seu nome está registrado no céu, engrandecido diante de Deus. Aí o texto vai prosseguir dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ver que a vida de Abraão, ela envolvia promessas, bênçãos, chamado. E deixa eu lhe dizer, só depois que você rompe com o passado, é que você tem condições de iniciar uma caminhada rumo ao futuro. É por isso que Jesus ele vai dizer: eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai senão. E aí ele vai dizer: aquele que quiser vir após, negue-se a si, tome a sua cruz a cada e siga-me. Para andar no caminho, precisa negar o passado. É isso que nós encontramos Deus dizendo a Abraão. Jesus, ou melhor, o Senhor, não só o tirou da sua terra, mas também tirou a idolatria, tirou a cultura, tirou os costumes. Abraão deixou para trás a terra, o povo, a cultura, a religião. E deixa eu lhe dizer, muito mais é o que você tem por viver quando você atende ao chamado, do que o que você já viveu até hoje. Porque Deus, quando chama Abraão, ele tem 75 anos. E depois do chamado de Abraão, ele ainda vive mais 100 anos. Muito mais é o que você tem para viver com ele, do que o que você já viveu sem ele. Eu gostaria de ter tempo, mas as horas não me permitem. E deixa eu lhe dizer, não vai ser fácil. Deus vai te testar ao máximo. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos. O costume das mulheres havia cessado. E Deus disse que faria dele uma grande. É desafio ou não é? Deus gosta de desafios. Deus vai testar ao máximo, ao limite da sua capacidade. E você não é capaz de imaginar o quanto está sendo difícil para mim pregar isso aqui hoje. De falar de Deus, testar-nos ao limite da nossa capacidade. Mas Paulo vai nos dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas.
Agora entenda que se aperfeiçoar nessas nossas fraquezas é muitas das vezes nas nossas limitações e não no nosso pecado. Não, pastor, fraqueza, olha, eu fui fraco, caí. Não é dessa fraqueza que está falando. Está falando da fraqueza no sentido da nossa limitação. Está falando de testar ao máximo o nosso limite. Ele testa Abrão. E por que eu estou dizendo isso? Porque certamente você está dizendo, pastor, mas é tão difícil. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Assim como não foi fácil para Abrão, com 75 anos de idade, sua esposa estéril. E Deus olhar para ele e dizer assim: você vai gerar, você vai produzir, você vai gerar, você vai produzir. Aí você olha, quem era eu? Aí você olha, quem era Abrão? Idólatra, fazedor de ídolos. Aí você olha para Abrão, quem era Abrão? 75 anos de idade. A mulher já havia cessado o costume das mulheres. E Deus olha para ele e diz: você vai produzir. Eu olho para você nessa noite e digo para você: você vai produzir. Eu já estou velho. O salmista diz que na velhice darão. Você vai produzir. Você vai gerar. O natural de Abrão dizia que ele ia produzir, sim ou não? Não. Dentro do natural, não. Ei, só que quando Deus te chamou, Ele não chamou você para a dimensão do natural. Ele chamou você para a dimensão do sobrenatural. Deus, quando te chamou e te fez promessas, não foi algo natural, mas foi algo sobrenatural. O céu não é algo natural, o céu é algo sobrenatural. A ceia do Senhor, para quem não entende o mundo espiritual, é algo natural. Mas para quem entende, para quem é chamado, quem tem promessa, quem tem bênção, a ceia do Senhor é algo sobrenatural. Então viva o sobrenatural de Deus na sua vida. A razão diz não. A fé diz sim. A razão diz não dá. A fé diz dá. A razão diz não tem jeito. A fé diz posso todas as coisas naquele que me fortalece. A razão diz, está acabado. A fé diz, sai, vai. Eu tenho um recomeço para você. Eu dou ordem ao caos. Eu transformo as circunstâncias. Charamandou guerreiros, tu fembo. Araiscrimo mahaisho.
te disseram não, mas eu venho como profeta de Deus para você, para lhe dizer que Deus está dizendo: assim diz o Senhor. E quando tem o assim diz o Senhor, é uma sentença irrevogável. Assim diz o Senhor para a sua vida. Era como se eu parafraseasse o texto. Assim diz o Senhor a Abraão. E para você entender que é com você que ele está falando, eu vou repetir, só que quando for citar o nome, eu vou citar Abraão, mas você coloca o seu. Assim diz o Senhor a Abraão. Queridos, eu tenho muita coisa da parte de Deus para partilhar ao seu coração nessa noite. Abraão não discutiu. Abraão não protelou. Em vez disso, ele obedece. Deixa eu lhe dizer uma coisa: fé e obediência andam juntos. Não tem como eu ter fé e não obedecer. Deixa eu te perguntar: se você tem fé que Jesus vai vir para buscar a sua igreja, mas você não obedece a palavra dele, vai resolver o que para você? Fé e obediência andam? Fé e obediência andam? Fé e obediência andam? Não adianta você obedecer e não ter fé. Assim como não adianta você ter fé e não obedecer. E vou dizer hoje, tem muita gente que tem fé, mas não o. Eu vou encerrar a primeira parte dessa ministração da noite de hoje aqui. Mas eu quero que você que está com a sua Bíblia aberta, quantos estão com a Bíblia aberta aí no capítulo de número 12, diz amém? Eu coloquei o contexto que Abraão vivia antes. Eu falei sobre o chamado de Abraão. Eu falei sobre a promessa de Abraão. Eu falei sobre as impossibilidades da vida de Abraão. Eu falei sobre as bênçãos da vida de Abraão. Deste homem extraordinário das Escrituras Sagradas. Mas olhe comigo o versículo de número 8. Quem está com a Bíblia aberta aí diz amém. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. Mas olha antes o verso de número 7. No verso de número 1, o Senhor tinha falado a Abraão. No verso de número 7, o Senhor apareceu a Abraão. Só para você entender o quão extraordinário tem algumas coisas dentro da realidade bíblica, que se você ler do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, você vai ver a palavra bênçãos 5 vezes apenas. Mas se você ler do capítulo de número 12, verso de número 1 até o versículo de número 3, você vai ver as mesmas 5 vezes a palavra bênção sendo repetida.
Para você entender o que é Deus engrandecer, no capítulo de número 11, Nimrod queria fazer o seu nome grande. Deus está dizendo: Abrão, não é os homens que fazem com que o seu nome seja grande, sou eu. É eu que vou fazer. Mas o Senhor aparece a Abrão, vai dizer: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Há um lapso de tempo entre o verso de número 7 e o verso de número 8. Há um período de tempo entre o verso de número 7 e o verso de número 8. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: passou algum tempo. Passou algum tempo, pastor Oséias, mas não precisa se assustar não. Eu vou pedir para você de novo. Diga para o irmão que está do seu lado: passou algum? Quantos querem saber por que passou algum tempo? Diga amém. Te espero amanhã e eu concluo a mensagem. Mas tem algo extraordinário nesse texto para você. Para você. O problema é que para algumas pessoas passou algum tempo. E o spoiler: o problema é quando passa algum tempo e muitas das vezes nós invertemos a ordem dos valores. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.